Quando eu percebi que não era a falta de tempo que me limitava, mas sim essas crenças limitantes, eu percebi que era o quê? Uma questão de prioridade. Eu não priorizava. Não priorizava os meus sonhos, os meus desejos, os meus anseios, as minhas ambições. Olá, minhas queridas, tudo bem, minhas amadas? Sejam muito bem-vindas ao programa Ajudo Mães a Conquistarem a sua independência financeira trabalhando de casa. Olha que maravilhoso! Aqui nós vamos discutir as estratégias para você que é mãe conquistar a sua independência financeira trabalhando de casa, exatamente. Eu sou Gleice Dias e o tema de hoje é mães que deixaram a sua vida profissional. Se você está fazendo isso, está cometendo um grande erro. Exatamente. Então, bora ficar comigo até o final da live para vocês entenderem exatamente sobre o que eu vou falar. Então, nossa live hoje será sobre esse mega master tema, exatamente. Nós, mães, quando deixamos a nossa vida profissional, lidamos constantemente com desafios, não é mesmo? Sim, eu tenho certeza que você passa por isso, assim como eu passo, como eu já passei. Um dos maiores desafios, meninas, que a maternidade traz é o quê? É o sentimento de culpa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento. Nós, mães que deixamos a nossa vida profissional, nos sentimos culpadas o tempo todo. É um sentimento muito presente dentro de nós. Exatamente. Mas é pouquíssimo discutido pela sociedade. Exatamente. Vocês vão entender o porquê. Sabe por quê, meninas? Ó, prestem atenção, porque a nossa sociedade, ela se solidariza muito mais com o quê? Com aquela mãe que passa o dia todo no trabalho. Exatamente. E aquela mãe que chega em casa com os filhos dormindo, aquela mãe que perde os primeiros passos, que fica sabendo qual foi a primeira palavra que o filho falou. Aquela mãe que a babá liga, que a avó liga, que o vô liga, e aí conta aquela novidade. Nossa, a primeira palavra que o filho falou foi essa. Então a sociedade se solidariza com essas mães, mas não se solidariza com as mães que deixam a vida profissional em prol dos filhos, com as mães que deixam aí a sua independência financeira para ficar com os filhos. Mas, mães, prestem atenção, hein? Prestem atenção no que eu vou falar. Nessas mães, dói também? Também existe aí um sentimento de culpa? Essas mães que saem para trabalhar? Sim, dói e dói muito. Então, esse sentimento de culpa, ele é para ambas. Tanto para a mãe que sai para trabalhar fora, quanto para a mãe que deixa esse lado profissional. E aí o que acontece? Como consequência dessa distância, para essas mães, também vem novamente, eu vou frisar aqui, a culpa. Exatamente. E culpa, meu Deus, quanta culpa nós carregamos, não é mesmo? Mas por um outro lado, essa mãe, ela acaba se sentindo mais amparada. A sociedade, ela abraça mais essa mãe. Por que que ela abraça mais essa mãe? Você sabe por que que ela ampara mais essa mãe que trabalha fora? Gente, porque vivemos em uma sociedade, prestem atenção, e isso é verdade, isso é real, porque vivemos em uma sociedade onde a produtividade é extremamente valorizada, onde o sucesso profissional ele significa o quê? Sucesso pessoal. E salários altos dizem o quê, meninas? Mais sobre você do que o seu caráter. Olha que triste isso. Então, quando a mãe, aquela mãe que acaba
abdicando de tudo isso para ficar com os filhos é mal vista. Então, quem é mãe sabe que não é uma questão de desafios e nem de quantidade de trabalho, certo? Por quê? Porque nós sabemos que ser mãe é o quê? É sem dúvida uma das atividades, vamos dizer assim, mais exaustivas e desafiantes do mundo. Exatamente. É muito complicado, não é verdade? Vamos dizer assim, engloba aí muitos fatores, muitos fatores. E aí nos sentimos sobrecarregadas, exatamente. Por quê? Porque acaba fazendo parte aí da gente, a sociedade impõe, a sociedade coloca que nós mães somos as únicas responsáveis pelos filhos, pela educação do filho. Então, se o filho não se der bem na vida, é culpa da mãe. Se acontecer qualquer coisa com o filho, é culpa da mãe. Se o filho é desobediente, é culpa da mãe que não soube educar. Tudo é a mãe. Então vamos tirar essa culpa de cima de nós. Chega, nós não somos culpadas por nada. Por nada. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. A questão está no quê? Na sociedade. E eu vou te falar mais, nas próprias mães, que o quê? Que acabam não reconhecendo a sua importância. Então, por exemplo, eu, mãe, isso é fato, tá, gente? Fato real. Eu, mãe, deixei minha vida profissional para ficar com os meus filhos. Eu, num determinado momento da minha vida, eu não reconheci a minha própria importância. Por quê? Por conta da sociedade que embutia isso dentro de mim. Aqui, ó, na nossa cabeça, no nosso subconsciente, nós vamos criando essa culpa, vamos internalizando isso dentro de nós. E aí que acontece? A gente se sente menos importante. Somos desvalorizadas, exatamente. Quando somos desvalorizadas pela sociedade, por um todo, o que acontece? Nós desvalorizamos o quê? Nós mesmas. É um ciclo. Como a sociedade ela impõe que para ter sucesso profissional e pessoal, você precisa estar em uma empresa, ter um cargo bom, nós associamos o quê? Exatamente isso. E literalmente depositamos nas nossas mentes o quê? Que para você ser uma mãe valorizada, você precisa estar nessa posição. E isso é real, gente? Não, isso não é real, isso é criado. Isso é embutido na nossa cabeça, isso é uma questão cultural. Então eu vou falar uma coisa assim bem interessante e importante, tá? Para vocês. Eu, enquanto mãe, e uma mãe que deixou aí a vida profissional, existe, claro, aí uma imensa culpa que nós, quando não trabalhamos fora, carregamos dentro de nós. Nos sentimos aí também cobrada pela sociedade. Nos sentimos pouco úteis, nos cobramos até pelos nossos rendimentos, exatamente, a gente tem que render o dia todo, a gente tem que render, tem que render, tem que trabalhar, tem que fazer, não nos permitimos sentar no sofá, porque vem o sentimento de culpa. Ficamos aflitas, angustiadas, ansiosas. Por quê? Porque acontece, temos que o tempo todo estar o quê? Colocando aí nesse tempo, nesse dia, vamos dizer, a fazeres, e temos o tempo todo que está dando conta de tudo e de todos. Embutimos isso na nossa cabeça e vem a cobrança, a autocobrança. E aí, quando não damos conta de alguma coisa por algum motivo, por algum fator, nos sentimos o quê, meninas? Pouco produtiva. E levamos o lema de que criar os filhos é simplesmente o nosso trabalho, a nossa função. E aí eu vou te falar, nem sempre toda mãe que não trabalha fora tem clara essa culpa dentro dela. Muitas vezes nós não temos claramente isso, nós temos o sentimento, mas isso não está claro dentro de nós. Eu vou falar, por quê? Porque eu carregava essa culpa comigo, mas era algo que me incomodava demais, demais. Mas confesso que eu não tinha noção do que essa culpa poderia fazer comigo, estava fazendo. Essa culpa me fazia mal, gerava muitos sentimentos ruins. Então, eu vou fazer um convite a você, como eu fiz um convite a mim mesma, exatamente, para analisar, para refletir. Veja,
Se você se sente incomodada em descansar um pouco, por exemplo, conforme eu falei, sentar no sofá, ler um livro, quando sobra aquele tempinho livre. Se você se sente incomodada, eu me sentia extremamente incomodada. Eu não me permitia fazer isso. Eu estava o tempo todo correndo, o tempo todo fazendo, o tempo todo, o dia inteiro. Chegava no final do dia, eu estava exausta. Eu não conseguia descansar. E não descansava absolutamente nada. Por quê? Porque eu não me permitia parar. Porque estar com os meus filhos era um trabalho. Como eu não trabalhava fora, como eu não tinha eu deixei essa independência financeira, eu dependia exclusivamente do meu marido, é como se na minha cabeça eu tivesse que suprir tudo e todos. Então existia essa autocobrança muito forte dentro de mim. Estava me adoecendo, estava me fazendo muito mal. E aí, eu vou fazer um outro convite. Note se você está ajudando demais os seus filhos o tempo todo. Mesmo quando eles já possuem aí capacidade de fazer coisas sozinhos. Analise, perceba. Meninas, eu ajudava em tudo, eu fazia tudo. Até hoje eu faço para o meu mais velho. Até hoje eu faço. Meu filho tem 13 anos e até hoje eu faço. Eu queria fazer tudo e mais um pouco. E eu ainda faço. Não consegui deixar de lado 100% essa questão. Eu ainda estou trabalhando isso dentro de mim, afinal, são hábitos que nós adquirimos com essa maternidade. E nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Então, como eu encarava ali o 100% dos cuidados dos meus filhos, era eu que fazia tudo, tudo. Estudar, levar para a escola, buscar, levar para futebol, levar para inglês, levar para médico, tudo, absolutamente tudo. Dar comida, colocar comida, enfim, exatamente tudo. Reunião, tudo. Nós, enquanto mães, acabamos o quê? Não deixando que o filho crie essa autonomia. E aí o filho vai crescendo e nós não vamos percebendo que ele está crescendo. Para nós, o filho, ele é o quê? Ele é aquela criança que você cuidava 100% integralmente. Nós não percebemos, nós não damos conta que o filho está crescendo. Ele precisa dessa autonomia. Mas nós acostumamos mal? Sim, acostumamos. Por quê? Porque no nosso inconsciente nós estávamos ali para isso, única e exclusivamente, para cuidar deles, para amparar, para fazer tudo e mais um pouco. Eu não me permitia. Como assim? Eu estou em casa, eu não estou trabalhando, eu vou deixar o meu filho fritar um ovo? Um exemplo. Não. E eu vou ficar aqui sentada no sofá? Não, eu estou aqui para fazer. Eu vou lá fritar o ovo para o meu filho. Eu vou deixar meu filho colocar uma comida? Não, eu vou colocar comida, eu vou preparar a mesa do almoço, da janta. E o que acontece? Então, são coisas que nós vamos adquirindo no decorrer da vida, dos anos, e aí chega um momento que nós precisamos parar, analisar de fato que isso não faz bem aos nossos filhos, porque existe uma superproteção dessa mãe com esse filho. Quando eu falo filho, meninas, é filho, filha, tá bom? Então, assim, é uma super proteção. E ajuda essa super proteção? Não, não ajuda, atrapalha. Mas, assim, são hábitos que foram criados há anos. E, assim, não é da noite para o dia que nós vamos mudar. Isso é um passo a passo, é um processo. Então, para vocês verem como tudo vai influenciando, né? Nós vamos vivendo um ciclo. É impressionante, mas é real, é exatamente isso que acontece. Outra questão também é o quão incomodada você fica quando te perguntam no que você trabalha. Nossa, eu só faltava morrer. Só faltava morrer quando vinha aquela perguntinha clichê. Eu ficava extremamente incomodada do que você trabalha, o que você faz. Eu nem sabia o que responder. Qual é a sua profissão? Nós não gostamos.
que as pessoas chamem nós de donas de casa. Por quê? Porque foi embutido na nossa cabeça que ser dona de casa é um retrocesso. As mulheres foram lá no passado, lutou por estarem aí no mercado de trabalho, e hoje você tem essa oportunidade de estar no mercado de trabalho, lado a lado, a um homem, por exemplo, e você escolhe ficar em casa cuidando dos filhos? Isso é o fim para as próprias mulheres. As mulheres não aceitam. A sociedade não aceita. É um retrocesso você falar que você é dona de casa. Como assim? No século que nós vivemos hoje, você é dona de casa? E o que acontece? A cobrança. A cobrança, nós nem conseguimos utilizar esse termo. De tão incomodada que ficamos. Do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. Vão me criticar. Vão falar um monte. Mas o que eu vou falar, não é? Então, assim, eu vivi tudo isso na pele e eu sei como que é. Eu vivi exatamente isso que eu estou falando a vocês. Então, eu ficava incomodada. Quando alguém perguntava, ou eu desviava o assunto, ou eu falava, eu cuido dos meus, acabo ficando. Na verdade, eu falava toda uma história, né? Eu deixei o meu serviço por conta dos meus filhos, mas eu tenho um filho especial que precisa sempre, tipo, justificando o porquê eu tive essa decisão na minha vida, o tempo todo me justificando. Era um script que eu tinha que falar. Não era simplesmente, eu não trabalho fora, ponto final. As pessoas questionam, por que você não trabalha fora? Mas qual que é o motivo? Mas é opção sua mesmo? Você que optou? O que aconteceu? Nós somos ainda questionadas. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Existe um preconceito muito grande. E aí, eu me questionava e pensava assim, meu Deus, qual a diferença que vai fazer na vida da pessoa em saber se eu trabalho ou se eu não trabalho? Só que acontece, era uma pergunta normal. Acaba sendo uma pergunta normal quando você tá ali num grupo entre amigos, ou você tá num grupo aí de pessoas, as pessoas acabam perguntando: "E aí, você faz o quê? Você trabalha com o quê?" É normal. Só que o que acontece? A gente se sente tão incomodada, que se torna anormal essa pergunta. Você reza para não te perguntarem. Essa é a verdade. Você reza. Outro ponto, outro fator importante, perceba se os seus filhos são inseguros ou dependem muito de você. Eu tenho certeza que a maioria irá dizer que sim. Exatamente. O meu tem 13 anos. Olha, eu vou confessar que só mudou um pouquinho. Só mudou um pouquinho. Meu mais velho tem 13 e eu tenho um de 9. O de 9 ele depende mesmo porque ele tem uma deficiência intelectual severa. Mas o de 13 anos ele depende e não é pouco. Ele tem uma dependência sim, não vou negar e não vou mentir, porque viemos aí nesse processo já. Foi construído isso ao longo dos anos. Mas o que eu fiz? Eu estou tentando mudar. Eu expliquei para ele, filho, agora você vai ter que me ajudar. Por que você vai ter que me ajudar? Porque agora a mãe vai trabalhar de casa e eu preciso contar com você. Ele depende ainda? Sim, depende. De algumas coisas, sim. Não vou negar. Mas estamos aí, melhorando ao longo do processo. Como eu falei, é um hábito que criamos e sendo esse hábito criado, é difícil de melhorarmos assim da noite para o dia. Então, é assim, é um desafio lidarmos com essas questões. Não é fácil. Mas eu quero te falar que a partir do momento que eu comecei a programar os meus pensamentos, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. E aí eu comecei a mudar as minhas atitudes. Exatamente. Gente, o pensamento, ele é tudo. Pensamento, eu sempre falo isso, pensamento gera sentimento. Se você tem pensamentos negativos, vai gerar sentimentos negativos. Se você tem pensamentos positivos, vai gerar sentimentos positivos. Pensamento gera sentimento. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar em crenças limitantes? Bom, eu acredito que sim, que a maioria. O que são essas crenças limitantes? Elas nada mais são do que
as coisas que você repete tanto para si mesma, que você fica ali martelando, falando e repetindo. E aí que acontece? Começa a refletir aonde? No seu modo de agir. Então você fica com aquilo na cabeça, olha lá, pensamento, fica martelando os pensamentos. E aí o que acontece? Vai refletir no seu modo de agir. Tenha certeza disso. Então, tudo que existe, presta atenção, tudo que existe em nossas vidas começou um dia em nossas mentes. Gente, a nossa mente é poderosa. Tudo aquilo que fazemos, presta atenção, e realizamos, antes de tudo, nasceu aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabeça. Exatamente. Esse sentimento de culpa é o quê? É exatamente isso. É uma crença que nós embutimos aqui, que a sociedade coloca aqui na nossa cabeça, e aí o que acontece? Se vira uma crença para nós. Nós acreditamos fielmente naquilo. E acaba o quê? Nos limitando. Nos limita para enxergar o quê? Coisas novas ao nosso redor. Porque é como se aquilo fosse verdade, uma verdade absoluta. E não é uma verdade absoluta, não existe isso. Então, eu vou te fazer aí esse convite. Você já notou quantas coisas você repete mentalmente para si mesma? Quantas coisas você fica ali repetindo mentalmente? Se você não notou, então comecem a notar. Eu vou te convidar a você fazer essa reflexão e a começar a notar. Preste atenção no que você pensa e fala durante o seu dia. Eu tenho certeza que vai ter um resultado. E aí eu vou te fazer um outro convite. Se você não gostar desse resultado, eu aconselho você a tentar mudar. Começa a analisar, começa a ver o que você fala, o que você pensa no seu dia a dia. É fácil mudar? Não, não é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas é possível, desde que você queira. É possível. Eu mudei. Foi fácil? Não. Foi difícil. Foi muito difícil, porque eu tinha crenças limitantes dentro de mim. Mas a partir do momento que isso passou a me incomodar, é o incômodo dentro da gente, é o que eu falei em lives anteriores. Esse incômodo, ele começa a te dar gás e começa a fazer você acordar para a vida. E aí você começa a sentir a necessidade de mudar, de mudança. E aí, claro, você tem que querer, porque se você também não quiser, nada vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Mas não é fácil. Não é fácil, é difícil, mas é um processo. Gente, a mudança, ela é um processo, exatamente. Você vai mudando gradativamente, passo a passo. Eu acredito que tudo na vida é assim, passo a passo, é um processo. Um exemplo, vou trabalhar, não sei, consegui aí um emprego novo. Você vai entrar nesse emprego sabendo de tudo e mais um pouco? Claro que não. Você vai aprendendo, é passo a passo, é um dia após o outro, é errando, é acertando, é fazendo. Mas o principal de tudo, às vezes você comete um erro, mas o que acontece? Cometi esse erro, peraí, deixa eu refletir para não cometer de novo o mesmo erro. Por exemplo, nós, meninas, que deixamos a vida profissional, super protegemos os nossos filhos. É um erro. É um erro, porque não faz bem para eles, eles precisam ter autonomia. Mas a partir do momento que você reconhece esse erro, o que acontece? Você tenta mudar, você busca melhorar. Então, o primeiro passo é você enxergar isso, para você ir buscando o quê? A mudança. Mas você precisa começar.
Ah, Gleice, eu tenho vontade aí de trabalhar de casa, de construir a minha liberdade geográfica. Eu tenho essa vontade. Para, pensa e analisa. Olha, você já deu o primeiro passo. Você está enxergando possibilidades. E aí você precisa o quê? É um passo de cada vez. Eu vou aprender, eu vou começar aos poucos. E é isso, e você vai evoluindo, evoluindo, aprendendo, um degrau de cada vez. Vai subindo, vai melhorando, vai crescendo, vai errando, vai acertando. Nada é certo, nada. Isso faz parte do processo. É um processo, mas é possível desde que você queira. E aí, eu vou falar para você, essa crença limitante que nós carregamos na nossa mente, o que que acontece? Ela vira um ciclo. Ela vira um ciclo ao qual você vira refém. Então, muitas vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, você fica martelando aquilo na sua cabeça, essa crença limitante, ela fica porrinhando aqui, entendeu? Que você não consegue, que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo. E aí você se torna refém, você não se dá nem oportunidade de tentar. Você não consegue sair daquilo, é um ciclo após o outro. Você fica presa ali. Então, isso é sério isso, porque isso nos faz mal, isso nos traz sentimentos ruins. E aí, por que eu tô falando disso? Porque nós carregamos muita culpa com a gente. Muita culpa. São crenças que nos limitam. E, sinceramente, nós não somos culpadas de nada, de absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, o que aconteceu? Oi, Gil. Quando eu comecei a mudar os meus pensamentos, quando eu comecei a mudar as minhas crenças, que me limitavam, literalmente, tudo começou a mudar. O mundo, ele se transformou. Ele deu um looping aí na minha vida. Mudou completamente. Sabe? Aquilo que para mim era impossível. Um exemplo, trabalhar fora se tornou impossível para mim. Sair de casa se tornou impossível para trabalhar. Mas o que aconteceu? Quando eu mudei o meu pensamento, tudo mudou. Então eu vi uma nova oportunidade de trabalhar em casa. E aí esse trabalho ele se tornou possível. Exatamente. Exatamente. Então você começa o quê? Quando você muda esse pensamento, você começa a atrair realmente aquilo que você deseja. É impressionante. Então, assim, você começa a atrair aquilo que você deseja. Então, assim, quanto mais eu afirmava que eu não tinha tempo para nada, menos tempo eu tinha. Era impressionante isso. Quanto mais eu afirmava que eu não conseguia sair para trabalhar, mais eu atraía essa dificuldade para o trabalho. Eu não enxergava outra oportunidade. Começou a ficar enraizado aqui na minha cabeça. Quanto mais eu afirmava que eu não aguentava mais ser dependente financeiramente do meu marido, mais eu atraía essa dependência. Mais eu atraía. Quanto mais eu afirmava que eu não tinha como resgatar esse meu lado profissional, mais eu atraía isso. Eu não conseguia resgatar. E aí o que acontecia? Mais culpada eu me sentia. Era um ciclo na minha vida. Era um ciclo. Então, gente, a nossa mente é poderosa. Ela é muito, muito poderosa. Nós atraímos tudo aquilo que nós desejamos e pensamos. Pensamentos geram sentimentos. Exatamente. E aí o que aconteceu? Quando eu percebi que não era a falta de tempo que me limitava, mas sim essas crenças limitantes, eu percebi que era o quê? Uma questão de prioridade. Eu não priorizava.
Eu não priorizava os meus sonhos, os meus desejos, os meus anseios, as minhas ambições. Eu, Gleice, enquanto mulher, enquanto pessoa, eu não me priorizava. Eu não me priorizava. E eu sei que acontece isso com você também. E aí o que acontecia? Eu falava do tempo. Mas aí o que acontecia? Eu não conseguia otimizar esse tempo. Por quê? Por falta de prioridade. Nós temos tempo. O que falta é prioridade. É exatamente isso que falta em nós. Prioridade. Quando você prioriza alguma coisa, olha, eu já falei. O sábado vira quarta-feira, a madrugada vira dia. Enfim, é prioridade. Prioridade na nossa vida. E aí o que acontece? Quando você começa a priorizar isso, você começa o quê? A enxergar novas possibilidades. Você começa a enxergar de fato o que está aqui na sua frente, que antes você não enxergava, que antes você era, os seus olhos eram vendados. E aí você começa a resgatar aí o que? A valorização, a sua autovalorização, a sua autoestima, tudo aquilo que estava adormecido dentro de você. Entendem? Então, eu percebi que quanto mais eu falava que não dava, menos dava. Então, eu parei. Isso eu não falo mais. Essa palavra não vai sair mais da minha boca. Não dá. Agora eu falo, é possível. É possível, eu vou fazer acontecer. É diferente. E a minha vida mudou por completo. Por completo. Então, comece a ser gentil consigo mesma. Fale coisas para você e sobre você. Como você falaria a alguém que você ama muito, por exemplo, um filho, uma mãe? Nós, mulheres, mães, não somos gentis com nós mesmas. Nós nos massacramos. Nós, literalmente, fica ali no nosso subconsciente tudo aquilo que a sociedade ela internaliza dentro de nós. É a culpa, principalmente na maternidade. A maternidade é culpa. É impressionante, é um momento magnífico da mulher, é um momento maravilhoso, é um dom que Deus nos deu, mas junto com isso, com esse momento maravilhoso, vem embutido aí nessa sacola, eu acho que a cegonha traz junto a culpa. E aí solta assim na sua casa o bebê e a culpa junto. Então, minhas queridas, minhas lindas, minhas meninas, se você está aqui agora, é porque você literalmente está se empenhando para uma mudança, no sentido de crescimento e evolução. Exatamente. Tenha paciência com o seu processo, porque é um processo. Nada na nossa vida acontece da noite para o dia. Nada, nem mesmo o sucesso profissional. É passo a passo. É um dia após o outro. É acertando, é errando, é fazendo, é indo, é metendo as caras, é levantando, é caindo. Faz parte. Isso faz parte da vida. Isso nos fortalece. Isso nos faz evoluir. Isso nos faz crescer. Tenham certeza disso. Então, para de achar que você não dá conta. Ai, porque eu não dou conta da casa. Ai, porque eu não dou conta dos filhos. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Parem com isso. Nós não somos mulheres maravilha. Nós não somos. Nós somos imperfeitas. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos de carne e osso. Ah, eu sou mulher maravilha, entendeu? Porque eu dou conta de tudo. Mentira. Mentira. Ninguém dá conta de tudo, não. Isso é mentira, não é verdade. Isso não acontece. Aí você escuta outra mulher falando, né? Ai, porque eu dou conta de tudo, eu dou conta disso, eu dou conta da casa, eu dou conta do trabalho, eu dou conta do filho, não, não, não. Aí você fala, gente, desculpa a palavra, mas puta que pariu, entendeu? Essa mulher dá conta de tudo e eu não dou conta nem da metade. Aí o que acontece? Entra a inferioridade dentro de você, a desvalorização. Aí você fala assim, meu Deus, entendeu? Ela dá conta de tudo, eu não dou conta nem da metade. Quem eu sou? Eu sou uma inútil. Gente, acorda, para com isso, ninguém dá conta, não. Não dá conta, eu não dou conta. Eu não dou conta.
Eu tenho certeza que vocês também não dão conta e faz parte. É isso aí. Chega de tanta cobrança. Para com isso. Vamos parar de cobrar tanto a si mesma. Chega. Vamos tampar o ouvido para a sociedade, para essas outras mulheres que falam que dá conta de tudo. Não é verdade, porque não dá. Gleice, mas eu não consigo desenvolver, eu não consigo trabalhar de casa. Claro que consegue. Menina, se eu conseguir com 2 filhos e um filho especial, que depende 100% dos meus cuidados, com certeza. Se eu dou conta com um filho especial, que depende de mim, dou conta no sentido do quê? De conseguir trabalhar e desenvolver um trabalho aí em casa. Por que você não consegue? Claro que você consegue. E eu quero que vocês sintam-se capazes. Eu já vivi tudo isso e eu estou aqui para lhe ajudar. Eu já tive todos esses sentimentos dentro de mim. E eu estou aqui para ajudar cada uma de vocês. Exatamente. Eu estou aqui, vamos dizer assim, para mostrar aí uma luz no fim do túnel. Meios de trabalho que você pode desenvolver exatamente em casa, dentro de casa, no conforto da sua casa, através das redes sociais. É maravilhoso. Em lives anteriores eu falei de todos os benefícios, o quanto esse trabalho é promissor. Existem o que, gente? Uma gama aí de empreendedores, profissionais liberais, empresários que estão entrando nesse mundo digital e precisam de profissionais para auxiliar, para ajudar, para estar ali gestionando as redes sociais. E não tem profissional qualificado para isso. Não tem profissional qualificado. A demanda, ela é grande, a oferta é pequena. Quando a oferta ela é pequena, você consegue cobrar pelo seu trabalho. O quanto realmente vale o seu trabalho. Então, abram a cabeça de vocês, eu estou aqui para isso. E aí eu vou falar mais, que eu estou com vocês nessa caminhada. Exatamente, eu vou ajudar, eu quero ensinar, porque eu preciso acordar essas mulheres para o mundo, essas mães para o mundo. Elas não estão enxergando oportunidade, uma oportunidade de negócio. E eu preciso falar, eu preciso colocar a minha voz aí, nessas plataformas, nesse meio fortíssimo de comunicação. Então, assim, Gleice, eu tenho uma habilidade, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de pintar no prato, fazer aquelas pinturas em pratos. Eu tenho uma habilidade, eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer bolo, eu adoro essa parte de confeitaria. Meninas, vocês podem vender aquilo que vocês gostam, tornar esse hobby um negócio. Ou, Gleice, eu não quero vender nada. Ok, você tem outras oportunidades e possibilidades de trabalhar. Divulgando o quê? Gestionando, divulgando o trabalho de outros profissionais. Gestionando essas redes para outros profissionais. Eu falo de Facebook e de Instagram, porque rede social existem várias. Do Face e do Insta. Então eu quero que vocês acordem. Então eu vou mostrar o caminho, eu vou te ensinar como você vai iniciar, assim como eu iniciei. Mas eu já falei em lives anteriores. Eu não tive ninguém que pegasse na minha mão, que falasse: "Olha, eu estou aqui, estou fazendo 10 lives consecutivas para te mostrar o caminho, porque o caminho é esse, porque o mundo é digital, invista nas redes". Eu não tive isso, não tive ninguém. Eu tive que descobrir sozinha, no campo de batalha, sozinha. Eu tive que colocar as caras e fazer, investir em curso, mais curso, e olha que não foi pouco. Foram muitos e ainda eu invisto. Por quê? Porque eu ensino. Para eu ensinar, eu preciso saber. Não tem como você ensinar se você não sabe. Mas assim, o que eu quero mostrar, eu não quero que vocês partam ali do zero, sabe? Eu quero que vocês partam do meio para frente. Não precisa passar pelo que eu passei. Eu me sentia perdida. Eu sabia que existia aí uma oportunidade, mas eu não sabia o que era, como fazia, onde eu ia. Eu não sabia. Eu tive que descobrir sozinha. Então eu não quero que vocês passem por isso. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para mostrar esse caminho, tá bom? Exatamente por isso que eu estou aqui. Então, por fim, olha só, eu vou deixar aí a vocês
uma reflexão, meninas, exatamente. Então, desde o começo da live, eu estou falando sobre isso e eu vou deixar essa reflexão. Nós somos aquilo que pensamos. Exatamente. A nossa mente, ela é poderosa. Ela é poderosa. Poderosa. Se você achar que você não é capaz, você não vai ser capaz. Se você achar que você é capaz, você será capaz. Então, eu vou falar outra coisa. Se você quer resgatar esse lado profissional, trabalhando de casa, mude esse pensamento. Mude. Mude de que não é possível, de que você não tem tempo, de que você não consegue, de que você não dá conta, de que não é para você, ai, não é para mim. Quem disse que não é para você? Quem disse isso? Olha a crença limitante. Você é capaz tanto quanto eu. Não se coloque embaixo. Não. Você é capaz, você é inteligente, você consegue. Quem disse que não é para você? Se alguém falou isso, olha, tampe os ouvidos. Manda a pessoa caçar coquinho. Você é capaz sim. Então pare de ter pensamentos negativos e bora plantar pensamentos positivos na sua cabeça. Aqui, ó, na sua mente. É possível sim. É mais que possível. É mais que possível. Meninas, basta você querer, basta você enxergar novas oportunidades e encarar de frente essa mudança na sua vida. E eu vou falar mudança para melhor. Então, se você quer aí que eu te ajude, que eu esteja junto com você, eu já disse em outras lives e vou repetir. Eu estou e estarei 300% comprometida a trilhar esse caminho com você. Você não está só. Nós estamos juntas nessa. Nós estamos juntas. E aí, eu quero, sabe o que eu quero? Eu tenho um desejo, uma vontade enorme, sabe do quê? De construir um exército de mães independentes financeiramente trabalhando de casa. Posso falar que é o meu sonho, é o meu propósito, é a minha missão, porque eu já passei por tanta coisa na vida que vocês não fazem nem noção. Minha história de vida, vocês não fazem nem ideia do quanto eu já vivi. Eu já passei por cada desafio, cada obstáculo que vocês não têm noção. Aprendi muito com o meu filho que eu tenho em especial. Muito, 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 muito. É como se eu tivesse que resgatar essa força aí de dentro de mim, para eu não parar. Então eu quero transmitir essa força que eu tenho dentro de mim, transmitir a você, porque a minha força é grande, e eu quero transmitir a você. E eu quero que você se sinta capaz, assim como eu sou capaz. É o que eu falo, se eu conseguir com um filho especial que depende 100% dos meus cuidados, você também consegue, você pode ter certeza. Tá bom? Então nós vamos juntas construir esse exército. Vamos, eu quero, tá bom? Então eu finalizo hoje essa live maravilhosa com muita, muita, muita gratidão. Obrigada por vocês que estão aqui presente. Um super beijo, um super beijo. Bora mudar essa mentalidade, tá bom? E essa força que eu tenho dentro de mim, eu quero realmente transmitir a todas vocês. Eu quero passar essa força e eu quero mostrar que é possível. Porque se eu consigo, vocês também conseguem. Vocês vão tirar de letra. Então, por isso eu estou aqui, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.